Na fábrica, para cálculo estrutural, é considerado 0,85. Ele já pega, para cálculo estrutural do silo, 850. Né? Então ele já está absorvendo. E para demais cálculos também considero 0,75, tanto soja como milho, assim, né? Padrão. Talvez hoje seja diferente, né? Mas é isso que eles consideram. Né? O que eles aumentaram um pouco no cálculo foi um pouco mais a questão da carga de vento. Né? Os ventos começaram a ficar mais fortes, então eles começaram a aumentar a carga de vento nos silos e nos outros demais equipamentos. Né? Uma coisa que é interessante, só para a gente puxar aí essa questão da conservação, existe, e muitas vezes, o cara que está lá no manejo, está lá trabalhando lá, e não sabe que atrás daquele silo ali tem um cálculo, tem um dimensionamento. Né? Então, quando a gente vai adquirir um silo, vai comprar um silo, a primeira coisa que a gente pergunta para o armazenador é assim, ó, que tipo de produto tu vai armazenar? Certo? Qual é a umidade que tu vai armazenar? Certo? E qual é o volume? Qual é a questão do tipo de produto? Tudo isso. Isso vai gerando um cálculo, né? E aí ele te dá um silo adequado para te armazenar um produto. Então a gente considera, né, comercialmente, vamos falar sempre comercialmente, porque para não ter a questão técnica, né? Mas comercialmente, produto seco é 14. Tá? Acima de 14 a gente considera, o mercado considera grão úmido, ok? Então, tudo isso tem um cálculo, potência de ventilador, vazão específica, né? Um exemplo, assim, a grosso modo, né? Se eu vou armazenar um produto com umidade de 14%, a minha vazão específica é 0,1, certo? Se eu vou armazenar com acima de 15 a 16 ou 17, a vazão é 0,2, ou seja, o dobro de ar que eu preciso. Eu preciso do dobro de ar, certo? E se eu pegar a mesma condição de um grão com 16% de umidade em temperatura de armazenagem 20 e um com 14 e temperatura de armazenagem 20, de 14 para 16, esse grão de 14 para 16 ele tem um processo respiratório praticamente 9 vezes maior, certo? Conforme tabelas aí que a gente pesquisa, né? Então o que eu preciso? Eu preciso ter um volume de ar que combata esse aquecimento. Eu tenho que brigar com o calor. E a forma bem prática que eu digo isso é através do ar. Então eu tenho que ter isso. Eu tenho que ter esse volume de ar. E à medida que eu tenho mais umidade, eu tenho que ter mais ar para combater. Eu tenho que ter uma vazão específica maior. Ou seja, eu tenho que ter, a grosso modo, um exército maior de ar para combater o exército de aquecimento do grão. São duas brigas, né? E elas têm que se equalizar, né? E o que acontece muitas vezes? O pessoal liga lá para o escritório, e isso aí o Silvio sempre está presente com a gente, né? E o pessoal, a primeira coisa que o cara diz, ó, minha eração está velha. Esse, tá, mas como é que é a eração velha, né, Silvio? Tu calcula, né? Ou ela está mal calculada, né? Ou ela nasceu de forma errada, né? Ou alguma coisa começou a acontecer, né? Então, a primeira coisa que eu digo para eles, eu digo assim, gente, faz uma manutenção, faz uma limpeza nas canaletas, faz uma geral, vê como é que estão os mancais do ventilador, vê se não está tudo ok de forma original. Aí os caras fazem uma limpeza. Eu tenho uma experiência assim bem bacana. Bacana não, é triste, né? Estava eu e o Silvio rodando aí num lugar aí, entramos num armazém, um sistema de aeração pelo túnel, né? E te lembra, né? E as canaletas de entrada de ar que saía do túnel e entrava nas canaletas, estava tudo entupido com grão, né? Então, como é que o ar vai chegar lá? Se a gente não fizer a limpeza, se as canaletas estão todas elas entupidas com grão. Então, todos os acessos entupidos, claro, não vai acontecer nada, né? Então, essa é uma coisa assim, que a gente vê, assim, primeiro, é a questão da limpeza, manutenção física da nossa aeração, certo? Quanto mais ar eu preciso de mais furinhos embaixo. Por isso que a gente usa o fundo todo perfurado, porque a quantidade de ar que tem que passar é maior, então eu preciso de mais furos. Ok? E esse é um caso físico. O outro caso é o seguinte,
Nós começamos a ter essa situação do aperto da armazenagem, ou seja, pegamos uma safra um pouco mais úmida, uma coisa assim, e disse, olha, quem sabe esse ano eu dimensionei minha aeração lá para 14, mas esse ano eu vou botar um pouquinho mais para cima, eu vou botar uma aeração com 15, uma umidade com 15, 16%, a umidade do grão. Aí ele vai lá, ele bota mais um pouquinho, ele dá uma riscadinha, tudo mais, depende às vezes da condição, lá ele consegue passar uma safra legal. Pô, mas se deu com 16, pode dar com 17 e com 18. Vou botar mais um pouquinho, 17 e 18, aí sim, aí o bicho pega, né? Porque aí o que acontece? Ele não tem aquele conhecimento que o grão é um ser vivo, tu tem que ter o cuidado dele, e ele tem a vida dele, sabe? Ele tem uma situação que ele vai aquecer, né? E aí o que acontece? Opa, quem é o culpado? O culpado é o sistema de aeração, porque aí esquentou a massa e assim por diante, vai indo, né? Então o que eu quero deixar para vocês, assim, nesse quesito, assim, é que tudo tem um dimensionamento, gente, certo? E os riscos, quando a gente vai fazer alguma coisa, eles têm que ser riscos mensuráveis, certo? Meu silo aqui é para 14. Se eu tivesse, não, posso até botar 15, de repente ver com o fabricante, será que eu tenho uma folga para botar 15 ou 16? Para quê? Para saber se começar a ter um aquecimento ou não, eu sei de onde é que é o aquecimento. E isso falta muito, a gente sente muito no mercado, e não é o caso de vocês, porque aqui vocês são praticamente os líderes nas suas unidades, né? Mas o que a gente vê bastante é essa situação, assim, de o cara começar a arriscar. E que nem a gente fala muito da questão dos cursos, assim, né, que a gente dá, é muita questão conceitual, né? A prática a gente vai puxando muito de vocês. Mas eu tive uma situação lá no Maranhão, em Balsas, lá, um cliente lá pegou e botou um armazénzão lá. Cara, aquilo lá começou a ferver. Aí eu visitei lá e disse assim, Adriano, muitas vezes o que tu fala num curso é correto, tá certo, mas a prática às vezes fazem ter os desvios. Eu disse, não, tudo bem, tu pode ter os desvios, mas tu sabe por que tu está assim nessa situação, né? Tu sabe, né? Eu disse, não, eu sei, então tá. Então, isso que é importante, é medir o risco, certo? Estava ele lá colocando a aeração 24 horas do dia, não baixava, porque a aeração dele não tinha ar suficiente, né, vazão suficiente para brigar com o calor. Chamou um resfriador, instalaram um resfriador de grãos lá, esses artificiais, também não conseguiu aquecer, porque realmente a massa, quando ela se potencializa o calor, né? A temperatura vai se potencializando e ela vai subindo mesmo, até chegar ao ponto de combustão, né? Então, a nossa responsabilidade nesse quesito assim, é extremamente importante, né? Nós não podemos deixar chegar nesses extremos, né? E eu sempre falo bastante assim, né? O importante é a gente ter o conceito bem definido, né? Bem definido, e fazer um bom manejo, né? E aí a gente vai tendo, que nem o Silvio falou, né? Existem as particularidades de cada um nas nossas unidades, né? Cada um tem os seus interesses, né? Alguns são interesses financeiros, outros são interesses de qualidade, mas são os seus interesses.